fogo. Bem, este episódio começa mal. Partiste o dedo mindinho, não foi? Já passou. Já passou? Sim. Maravilha. Então, o que é que nos contas? Aí, o que é que eu conto? Olha, eu conto que trouxe-te aqui duas miniaturas que, na minha opinião, já percebi que essa não é a tua visão do mundo. Na minha opinião, foi inspirado no Donut. Diga-me, por favor, se esta miniatura não é inspirada no Donut. Não, isto é uma rosca. Deixa eu só tirar a foto da capa. É. Bem, isto claramente, isto é aqueles bolos, que isto é massa folhada por dentro, tem doce de ovo e depois um coisa de açúcar. E ele acha que por ter um buraco no meio é um donut. Não, por ter um buraco no meio, por ter aquele açúcar, acho que é glacê, né? Tem aquele açúcar glacê. Não é tão úmido como os donuts, mas tem aqui uma inspiração no donut. E eu adoro esta miniatura. Já comeste esta miniatura? Sim, nós já comprámos lá para casa. Ah, foi? Foi. Não me lembro. Mas pronto, eu lembro-me de já ter comido ao longo da minha vida. Sim, eu amo também. Por acaso, hoje tenho a certeza que vai ser bom. Vai saber bem porque está-me a apetecer, sabes? Que o docinho de ovos é... Aqui neste momento acabámos de comer sopa de feijão. Então é mesmo aquele terminado de refeição, sabem? Então vamos. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Eu vou ter que comer muito devagarinho, porque para me saber mesmo bem. Não. Isto é tão bom. Yeah, tem aquela massa folhada tipo 1000 folhas, né? Por dentro. E depois um recheiozinho de ovo. Sim, o sabor não é nada parecido com o donut. Mas eu acho que tem aqui uma inspiração de donut. O que compramos lá ao pé de casa é melhor. É mais molhado. É bom, mas já comi este bolo muito melhor. Tenho exatamente a mesma opinião que tu. Come-se bem porque o bolo em si é bom, mas não é dos melhores que eu já comi em termos de miniaturas deste bolo. Achas que é o quê? A frescura? Não. Acho que é o doce de ovo, que é um bocadinho grosso demais. Fica ali muito engessado, não é? Precisava de ser um bocadinho mais fluido, mais solto, mais... Sabes? Sei. Está muito amarrado, não está? Muito condensado. Sim, o doce de ovo precisava ser assim mais... um bocadinho mais líquido, não é? Está muito em modo crosta. Ah, mas tu lambes os dedos. É porque gostas. Pá, é bom, não é? Quão bom é. Olha aí, queres que eu te diga uma coisa? Este bolo não existe em grande, pois não. Mas em grande também seria super enjoativo. Há um sentido por trás deste bolo não existir em grande. Sabes o que é que eu te digo? Não avaliámos o bolo da semana passada. Queres avaliar agora? Já passou, Tiago. Tarte chinesa. Já passou. Era tarte chinesa. Sim, mas já passou. Já passou. Ok. Tudo bem. Queres avaliar este ou também não queres avaliar este? Não, este podemos avaliar. Que nota dás? 4. 4? Tanto? Não, o bolo é bom. O bolo é muito bom. Dou 3.8, 3.9. Porque já comi muito melhor. Mas o melhor é 5. Não, o melhor, no meu caso, poderia ser 4.2, 4.3. Não, mas eu, se tivesse aqui aquele que é mesmo bom, avaliaria em 5. E hoje... Não cantámos novamente a música do docinho da semana. Canta lá agora. Docinho da Semana. Tananana. Este docinho da semana foi cantado sem vontade da tua parte. E tu é que disseste para cantar. Porque senão perde-se a dinâmica. Então, mas tu não tens vontade, para que é que pediste? Mas eu tenho vontade. Então, mas não expressaste. Descondensa-te, mulher. Bem, hoje temos... Hoje temos... Que tema é que temos hoje? Autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? Porquê é que me estás a soprar? Então, responsabilidade é o quê? Responsabilidade é eu perceber que eu tenho cota à parte naquilo que penso, naquilo que sinto, na forma como me comporto e nos resultados que eu tenho na minha vida. Ou seja, há uma causalidade por detrás daquilo que me acontece, daquilo que eu vivo. E qual é o intuito de percebermos o conceito da responsabilidade? E aproveito já para fazer a distinção entre culpa e responsabilidade. Pois, deixa-me só dizer uma coisa, que se ainda não perceberam, é o Tiago que escolhe os temas para gravarmos. E quando ele mostrou este tema, eu fiquei um bocado, não sei se te recordas, mas até fiquei um bocado na dúvida se havíamos de trazer desta forma, porque o que eu disse foi, as pessoas que nos assistem, na maior parte das vezes, já sentem imensa culpa de não fazer as coisas da forma que achariam que deviam fazer. Então estar a trazer este tema pode ser um bocado até gatilho para essas pessoas. E depois o Tiago justificou, que era o que acho que ias fazer agora, fazer já de início. De distinguir o conceito da autorresponsabilidade da questão da culpa, que muitas vezes eu acho que pode até ser um bocado confundido e trazer
uma ideia que não é aquela que é certa. E acho que até é bom começar por aí, porque daí para a frente já fica O disclaimer entendido. feito e não há confusões acerca daquilo que estamos realmente a dizer. Então, qual é a diferença entre eu assumir responsabilidade e eu sentir culpa, assumir culpa na minha vida? Responsabilidade é leve, a culpa é pesada. A culpa normalmente vai para a noção de valor pessoal. Ou seja, vou dar um exemplo demonstrativo do que é sentir culpa. Por exemplo, eu faço algo que eu considero menos correto, eu levo isso para o meu valor pessoal e eu fiz isto porque eu sou uma porcaria, porque eu não sei fazer melhor e porque eu só faço porcarias na vida. Ou seja, eu estou a ajuizar aquilo que eu fiz e a fazer uma correlação entre aquilo que eu fiz e o meu valor. A responsabilidade não. A responsabilidade procura a solução, procura a melhoria, o progresso. Eu cometo uma coisa que eu considero um erro e as perguntas que eu me faço a mim próprio, o meu raciocínio lógico é não necessariamente o meu, o do conceito, que eu procuro aplicá-lo na minha vida naturalmente. Eu cometo um erro ou acho que fiz uma coisa que não é a mais certa, a pergunta que eu faço é como é que eu poderia fazer melhor? Se eu entendo que eu sou causa também, tenho cota parte de causa naquilo que me acontece, na minha forma de pensar, sentir e comportar, se eu entendo isto, o que é que eu poderia fazer de diferente para ter resultados diferentes em todas as áreas da minha vida? Isto é aplicável a todas as áreas. Mas claro que vamos aqui realçar a relação com a comida, a relação com o corpo, naturalmente. Mas dizer-te isto, que a responsabilidade não procura culpados. Procura formas de progresso, formas de melhoria. Enquanto a culpa normalmente vai tentar procurar uma noção de valor pessoal associada àquilo que tu fizeste. Tu fizeste isto porque tu és isto. Enquanto o conceito da autorresponsabilização não tem nada a ver com isso. Não importa quem é que tem culpa. Importa é se me aconteceu isto ou se eu estou a viver isto, há algo, de certeza que há algo que eu posso fazer para tentar melhorar a situação, para tentar progredir. Então, o que é que eu posso fazer? E abraçar o processo, abraçar o que é preciso fazer para ter melhorias numa determinada área. O conceito da responsabilização é isso. É totalmente o oposto da culpa. O conceito de responsabilidade é algo leve. Não me traz peso a nível mental. Enquanto a culpa traz muito peso, muita frustração, muita tristeza, diminui a autoestima, como é óbvio, porque lá está. Se eu faço um erro, ou se eu faço algo que considero errado, e isso significa algo acerca do meu valor pessoal, então a minha autoestima tende a ficar fragilizada nesse processo, não é? Porque eu estou a levar para a minha identidade, para aquilo que eu sou. Enquanto a responsabilização, não. Ok, aconteceu isto. O que é que eu posso fazer para melhorar? Para, se calhar, isto já não me acontecer mais? Para me acontecer de forma diferente? Faz sentido? Sim, eu acho que até pode ser visto dessa forma, quase como uma forma de empoderamento, de tu poderes ter um papel decisor nas escolhas que vais fazendo ao longo da tua vida e não de isto aconteceu-me e, portanto, a minha reação é sentir que podia ter feito algo e não fiz. Enquanto a responsabilidade é, talvez, isto aconteceu-me e, portanto, como eu já assumi este papel de responsabilidade, eu posso fazer algo para, e mesmo que aconteça que não faço nada para, foco para, na próxima, conseguir aplicar isso. Exatamente. Porque repara, para haver transformações na nossa vida, nós precisamos de assumir alguma responsabilidade pela nossa própria vida. Porque repara, se eu não assumo a responsabilidade e se eu não aceito que cota parte daquilo que eu penso, sinto e ajo é minha responsabilidade, como é que eu vou fazer as mudanças necessárias para ter outros resultados? Se afinal de contas aquilo que eu vivo, aquilo que eu sou, a maneira como penso não é responsabilidade minha. Eu não tenho nenhuma influência nisso e não há nada que eu possa fazer. Ou seja, o assumir a responsabilidade é eu perceber que, não, espera, eu sou um agente ativo na minha própria vida. Eu tenho uma palavra a dizer. Eu controlo tudo o que me acontece. Absolutamente não. Eu tenho alguma influência naquilo que me pode acontecer. Eu tenho. Qual é que é? O que é que eu posso fazer? É muito focado nisto.
focado no processo, na melhoria constante. Enquanto, só para reforçar novamente, enquanto a culpa não. A culpa nem quer o processo. A culpa só quer a autopunição, a autocomiseração. Ficar ali naquele estado em que te apontas o dedo a ti mesma, em que te sentes pior, em que depois tens de fazer algo para aliviar isso. A responsabilização não tem culpa absolutamente nenhuma. Então é essencial assumirmos alguma responsabilidade na nossa vida. Porque se não houver alguma responsabilidade no processo, não é possível a transformação. Porque para haver transformação, eu preciso de acreditar que há algo que eu posso fazer. Se esse algo for externo a mim, então eu fico no mesmo sítio. Se eu não posso fazer nada, então eu vou ficar aqui. Sim, e às vezes o facto de nós não assumirmos esta autorresponsabilidade, nós até queremos mudar coisas, mas estamos a colocar nos outros essa responsabilidade de nós mudarmos. Do género, por exemplo, no caso de um processo terapêutico, pode acontecer, às vezes as pessoas, por não assumirem esta autorresponsabilidade do seu próprio processo, colocarem no profissional, por exemplo, nas consultas de nutrição tradicional, tu vês isto constantemente a acontecer, de ser colocada no profissional a responsabilidade. Por exemplo, profissionais que publicam fotos de antes e depois. Que temos todo um outro episódio sobre isso, não é o ponto aqui, mas isso é utilizado como prova social de que aquilo é possível. O que é que as pessoas que não trabalham este sentido de autorresponsabilidade pensam? Eu já tive em 15 nutricionistas, não consegui, mas este, que está sempre a pôr estas fotos, este é que vai fazer com que eu consiga. E de repente já não é a minha responsabilidade eu trabalhar no meu próprio processo. Eu estou-me a guiar por provas dadas externas de que outra pessoa vai conseguir fazer o processo por mim. Sem dúvida, sem dúvida. Faz todo esse exemplo é excelente, porque repara, estamos a desresponsabilizar-nos. Não somos nós que estamos a atingir algum objetivo na vida. É o outro que tem o poder de mudar a nossa vida. Isso é uma desresponsabilização. E deixar aqui a nota que, repara, ninguém é autorresponsável o tempo inteiro. Sim. Seria incrível, mas nenhum ser humano consegue. Nem sei se seria, porque imagina, depois também seria muito pouco leve, porque imagina, às vezes, tu mencionaste há bocado o foco na solução e não no problema. E eu acho que na maior parte das vezes deve ser esse o nosso mindset, mas também acho que é totalmente ok haver alturas em que nos estamos a queixar, que eu não quero soluções, eu só quero estar a queixar-me literalmente, e não me quero focar na solução, e quero falar sobre o problema, efetivamente, percebes? Então, acho que mesmo ser autorresponsável 100% do tempo nem seria uma coisa positiva, porque isso é assumir que terias que estar sempre virado para a solução. E eu acho que é perfeitamente ok, às vezes, efetivamente, estás a reclamar ou a queixar-te ou o que seja, e tu não queres soluções, tu queres simplesmente queixar-te. Claro que, se isto for 90% do teu tempo, a tua vida não vai correr muito bem, não é? Mas, se for numa proporção equilibrada, acho que está tudo ok. Sem dúvida, boa perspectiva. Eu disse aquilo, mas não pensei muito. Não, eu acho que na maior parte do tempo deve ser esse o mindset, mas também é ok, às vezes, porque às vezes eu acho que quando trabalhas esta questão de ficar mais atento aos queixumes dos outros, às vezes tornas-te, principalmente ao início, tornas-te um bocadinho intolerante. E de repente as pessoas já não se podem queixar de nada e já ficas no pensamento de ok, mas o que é que podes fazer para melhorar isso? Em vez de só abraçar e acolher aquele queixume. Percebes o que eu estou a dizer? Às vezes sinto que há pessoas que não sabem lidar com as queixas dos outros porque têm muito este mindset virado para a solução. E não percebem que, do outro lado, a pessoa pode não estar à procura de uma solução, pode simplesmente estar à procura de acolhimento para aquele problema, percebes? Mas eu acho que a frase, o que tu disseste não está errado, percebes? Não, mas eu disse, se calhar seria ótimo se fôssemos autorresponsáveis o tempo inteiro, enquanto humanidade. Sim, estamos a pensar em voz Estamos alta. a pensar em voz alta. E depois tu explicaste, ou deste o teu ponto, e eu percebi, claro que não, né? Ser autorresponsável o tempo inteiro também era chato para caraças. Então, sim, sem dúvida. É a proporcionalidade em termos temporais em que eu sou autorresponsável e em que eu me desresponsabilizo é que deve ser, lá está, uma proporcionalidade interessante, como tu disseste, tipo 80, 20 ou 90, 10, um exemplo. Porque se na maior parte do tempo eu tiver a desresponsabilizar-me, depois os resultados que eu irei obter na minha vida, e resultados não é nada mais do que objetivos que eu tenho na vida. Se o meu objetivo for viver a vida de forma mais leve, menos estressado, menos ansioso, há uma causa nisso. Então,
Se eu assumir responsabilidade, eu posso procurar ajuda, por exemplo, para descobrir a causa e tratá-la. Estou a dar um exemplo prático para isto não ficar também no campo do subjetivo e do vago. E temos vários sintomas de que estamos a desresponsabilizar-nos pela nossa vida. Todos nós fazemos isto, de vez em quando, é humano. E dar também aqui, acho que pode ser interessante o porquê que nós fazemos isto. Isto, há quem explique que, já li várias vezes acerca disto, que nós tendemos a desresponsabilizar-nos pela nossa própria vida. Porquê? Porque se eu me responsabilizar, isto do ponto de vista evolutivo, ok? Sim. Se eu me responsabilizar, se eu voltar há 100, 200 mil anos atrás, se eu assumisse a responsabilidade sobre algo que aconteceu, eu corria maiores riscos de ser expulso do grupo. Porquê? Porque fiz algo que se calhar não era o mais correto, então como eu assumi a responsabilidade, não, isso aconteceu porque eu fiz isto e aquilo. Eu tinha maiores probabilidades de ser expulso do grupo, de não ser aceito. E não ser aceite e ser expulso do grupo aproximava-me da morte. Porque se nós não vivêssemos em grupo, em comunidade, o mundo era altamente inóspito, não é? Não é como hoje. De repente aparecia-te um leão e já eras. Enquanto se fores tu e mais 50, se calhar conseguimos dar conta do leão de alguma forma. Pelo menos numa visão otimista. Pois. Mas pronto, acho que é perceptível o que eu estou a dizer. Então, essa exclusão do grupo é um dos motivos pelos quais às vezes temos dificuldade em assumir a responsabilidade. E tentamos arranjar narrativas, contamos historinhas internamente para justificar que o que aconteceu não tem causalidade com aquilo que eu sou, com aquilo que eu fiz, com a forma como eu penso e ajo. É uma forma de não sermos expulsos do grupo. Isso é interessante, não achas? Sim, um dos pontos que nos indicam que estamos, lá está, a não assumir esta autorresponsabilidade é terceirizar a responsabilidade, ou seja, colocar a responsabilidade numa outra pessoa, numa outra coisa, numa outra entidade, o que seja. Que lá está, por vezes, até pode ser mesmo o caso de, efetivamente, não ser a nossa responsabilidade, mas em cada situação há sempre uma cota parte, ou na maior parte das vezes vai haver uma cota parte que depende efetivamente de nós e onde nós podemos melhorar e o conceito da autorresponsabilidade é muito mais, em vez de estar a tirar culpas para outros ou autocriticar-me a mim própria, é muito mais de, ok, numa próxima o que é que eu poderia fazer efetivamente diferente para que isto não acontecesse ou acontecesse de outra forma. Exatamente, é que repara, é altamente limitador quando eu coloco a responsabilidade nas outras coisas, nas outras pessoas, em coisas externas a mim. Porque repara, se a responsabilidade é dos outros, então isso é um excelente motivo para eu não mudar nada internamente. Não, eu não preciso de mudar nada. Porque repara, isto aconteceu-me por causa do meu patrão. É sempre culpa do meu patrão. E como é culpa dele, então não há nada que eu preciso de mudar em mim. Ou seja, não assumirmos a responsabilidade é uma condicionante na nossa vida. Está-nos de alguma forma a condicionar para travar o progresso, para travar o olhar para dentro, para travar a evolução enquanto ser humano. É sem dúvida muito limitador, então é preciso ter consciência acerca disto. A mesma coisa acontece na autocrítica, que está aqui muito associada à culpa e não à responsabilidade. Repara, eu autocritico-me muito, sinto-me culpado, mas como eu sou assim, repara, eu só não consegui fazer isto porque eu sou de determinada forma. Imagina, só não consigo cumprir a minha agenda toda para dar check, 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 porque eu sou desorganizado. Eu sou incompetente. Como isso tem a ver com a minha identidade, então não há nada que eu possa fazer em relação a isso. E é novamente limitador. Porque se eu olhar do ponto de vista da responsabilidade, talvez eu possa aprender a organizar-me melhor. Talvez eu possa aprender a comprometer-me com menos coisas. Eu posso estar a encher a minha agenda, a achar que sou o super-homem ou super-mulher e estou a ser irrealista. Talvez eu possa ganhar uma visão do mundo de maior realismo. Lá está, depende de mim. Sim. Não necessariamente conseguir chegar a todo lado e dar check a tudo da minha agenda. Mas eu posso mudar a perspectiva com que eu olho para a minha agenda. Repara como há uma responsabilidade no processo.
Não é acerca de conseguir fazer tudo. Às vezes é acerca de ressignificar o que consideramos que é ser produtivo. Às vezes não é acerca de ser mais produtivo. É de mudar a perspectiva do que é produtividade. Novamente, depende de mim. Se eu achar que a responsabilidade é do outro, ou que sou eu que sou desorganizado, sou burro, sou incompetente, eu não vou fazer nada para mudar. Porque não é a minha identidade, eu não posso fazer nada em relação a isso. Como é que eu vou deixar de ser burro? Entendes? Sim. Sim, eu acho que o conceito da autorresponsabilidade até questiona um bocado esta parte da identidade e ter cuidado com o que trazemos para dentro dela. Porque quando tu dizes que és, tu estás quase a assumir, lá está, uma culpa. Já existe um culpado, que é a tua identidade. Imagina, não é uma coisa que eu posso mudar. Então, se eu sou, lá está, desorganizado e se chego sempre atrasada, já estou a culpar a minha desorganização por aquele evento e não a assumir a responsabilidade que numa próxima vez, se calhar, posso sair 15 minutos mais cedo de casa porque posso encontrar um acidente no meio da estrada que não estava a contar. Exatamente. E qual é que é a nossa tendência? É o trânsito. Eu sou. É o trânsito. Ou eu sou. Ou então terceirizar a responsabilidade para o trânsito. Eu acho que as pessoas que nos acompanham... E atenção, tudo o que eu estou a dizer, não estou a dizer que as outras pessoas fazem. Eu também Nós todos faço. fazemos, sim. Eu não sou diferente dos outros. Eu estava a pensar e eu acho que, imagina, as pessoas que eu acompanho em consulta têm todas um padrão de uma autoexigência muito grande. Então acho que esta questão da identidade é mesmo uma questão fulcral, porque eu reparo que a exigência com elas próprias é tão grande que o trazer estes adjetivos para a sua identidade torna-se uma coisa super normal e que depois, de alguma forma, eu noto que existe um padrão, que é pessoas muito autoexigentes, com uma autocrítica muito grande, mas se calhar não são assim tão críticas com os outros. Ou seja, se calhar o terceirizar a responsabilidade é para uma parte delas próprias que não é transformável, que é imutável, percebes? E não é propriamente para outras pessoas externas, é para uma parte delas que não é possível de mudar. Ou seja, quando eu digo que eu sou desorganizada e por isso eu não consegui fazer isto, eu estou a trazer esta responsabilidade, eu estou a terceirizar na mesma, mas para uma parte de mim que não é transformável. Enquanto quando eu olho para... Eu acho que se calhar até é uma forma de perspectiva, não é? De quando trago esta responsabilidade para uma parte de mim de melhorar, é uma coisa que é transformável. Como é que te vou explicar? Fez-me sentido, mas eu não entendi verdadeiramente bem. Explica de outra forma. Mas pareceu-me fazer sentido, entendes? Mas se dissesse assim, diz lá o que é que eu disse, não consigo. Mas foi porque não ouviste. Não ouvi, eu estava a ouvir. O que eu estou a dizer é que, imagina, eu acho que as pessoas que eu acompanho em consulta têm todas, ou a maior parte têm porque obviamente existem padrões de personalidade que depois também trazem estas questões com a comida. Sim. E existe muito um padrão de grande exigência com elas próprias, mas não tanto, se calhar, com os outros. Então, a responsabilidade que elas trazem para si está muito ligada a questões de identidade. Ou seja, colocam a responsabilidade numa parte da identidade de como eu sou desorganizada, eu fiz isto. E isto é uma coisa... Como eu sou assim, isto eu não consigo mudar, percebes? Em vez de olhar de mais uma perspectiva de melhoria. Exatamente. Porquê? Porque normalmente estão no processo de autoculpabilização e não no processo de autorresponsabilidade. Porque é como começámos a conversa. A autoculpabilização procura o defeito, procura o apontar o dedo, não procura a melhoria. Procura a estagnação. Porque, repara, eu sou assim, é por isso que eu faço isto. Mas eu sou assim, eu não consigo fazer nada em relação a isso. Enquanto o processo de responsabilização, não há culpa. Ok, tu não sabes como fazer. Quem é que sabe? Experimenta, faz um processo terapêutico. Vem ao método de terapia nutricional para resolver as tuas questões com a comida, com o corpo, a forma como te observas, como te descreves. Não é? Este processo que nós fazemos, nós vemos nas pessoas, inclusive, é uma mudança de identidade. Ou seja, não estamos a dizer nada aqui que não tragamos para dentro do nosso trabalho, não é? Sim, e quando interiorizamos isto, possibilitamos a construção de um novo eu e largamos-nos ou desapegamos-nos do nosso eu antigo
e então abrimos também um mundo de possibilidades a nível de desenvolvimento como pessoas, autoconhecimento, resultados que temos na nossa vida, porque tudo isso começa com a responsabilização de o que é que eu posso fazer de diferente numa próxima vez. Exatamente. O que é que eu posso fazer? Quem é que eu posso pedir ajuda? Pedir ajuda é um grande processo de autorresponsabilidade. Porque, repara, é eu assumir que preciso de ajuda de pessoas que são especialistas em área B ou A ou C. Não podias ter começado com o A. Isso é mesmo estranho, não sei. Lá está, já estou a trazer aqui o estranho para a minha identidade. Mas uma pessoa não se apercebe, estás a ver? É preciso estar consciente disso. Ou seja, eu assumir que preciso de ajuda de pessoa A, B ou C, agora já corrigi, porque de facto sozinha não consigo lidar com determinadas situações e ter melhorias e evoluções na minha vida. Ou seja, isto é um processo de autorresponsabilidade. É o processo de, não, eu tenho o poder de pedir ajuda. E como tal vou exercê-lo. Porquê? Porque eu sou responsável pela minha vida. E eu acho que não se deve confundir autorresponsabilidade com o sozinha consigo. Obviamente, nós não temos a capacidade de mudar tudo na nossa vida sozinhos. Muitas vezes precisamos de ajuda, de novas ferramentas, novas estratégias que sozinhos não conseguimos. Se eu tiver um problema no coração, não vou achar que sozinha consigo. Vou procurar um cardiologista. Sem dúvida, sem dúvida. E estas são as noções da autorresponsabilidade. É um tema que eu quis trazer porque acredito verdadeiramente que, uma vez integrado, ou seja, a pessoa a entender este conceito na prática e a aplicá-lo sempre que conseguir na sua vida, é altamente transformador. Porque lá está, nós temos causa naquilo que vivemos. Não dá para dissociar isto. Nós temos alguma causa. Nós não controlamos o que nos acontece, não controlamos. Mas temos uma palavra a dizer. E perceber o conceito de responsabilidade é: eu tenho uma palavra a dizer na minha vida. E como tal, Posso escolher qual é essa palavra. Vou exercer essa palavra e vou escolher de acordo com o que fizer mais sentido para mim. Pedir ajuda quando for preciso pedir ajuda, fazer o que por vezes precisa de ser feito e enfrentar os meus desafios na construção de uma vida melhor. E era isso que tínhamos por hoje. Espero que desse lado este episódio tenha sido útil. Todos os links úteis estão na descrição deste episódio e vemos na próxima segunda-feira às 8 horas.